Fala galera, aqui é o Marcel, criador do canal MTX Mental Training Forex, e hoje a gente vai estar trazendo um pouco mais sobre uma das ferramentas mais incríveis, né, dentro do arsenal aí do trader, que é justamente a ferramenta das proporções de Fibonacci. Então, só para dar alguns dados históricos aqui, né, se a gente digita no Google sobre Fibonacci, a gente vai encontrar que, né, existiu um personagem, um matemático italiano, Leonardo Fibonacci, e ele descobriu uma sequência numérica através da qual a natureza cria as coisas, né? Ou seja, existe uma harmonia no uso desses números, né? A gente vê aqui o exemplo do girassol, nós encontramos essa sequência numérica. A gente vê que, por exemplo, até mesmo quando vai se usar médias móveis, né, as médias móveis desses números da sequência de Fibonacci tendem a ter um peso maior no mercado, porque elas medem o que seria o desenvolvimento harmônico das ondas do mercado, né? Então, indo para a ferramenta aqui, dando continuidade, é interessante perceber que essa proporção de Fibonacci também pode ser utilizado nas ondas do mercado, que afinal de contas o que define o preço é o comportamento humano e ele segue esses padrões. Então, para utilizar essa ferramenta, a pessoa vai, né, simplesmente clicar aqui nesse Fzinho, né, Draw Fibonacci Retracement, ou desenhar a retração de Fibonacci. Então, clicando aqui, quando ela puxar de volta, né, ela já está a cruzinha com as linhas horizontais indicando que foi ativada a ferramenta de desenhar o Fibonacci. Então, o Fibonacci nós vamos desenhar da seguinte forma: do início de uma onda, a gente clica, segura e vai até o final da onda e solta, né? Então, caso aconteça da pessoa clicou ali e por algum motivo soltou antes, ele vai ficar parado. Então, é possível reajustar? É possível, né? O que vai permitir a pessoa voltar a ter acesso a editar o Fibonacci que ela está desenhando é essa linha amarela. Então, a gente vê que ó, a gente não consegue mexer nela. A gente precisa dar 2 cliques em cima. Deu 2 cliques em cima, ela volta a aparecer aqui os pontinhos editáveis, que é semelhante à forma de se editar uma linha de tendência, né? Aqui a gente pode editar o topo, aqui a gente pode editar o fundo, e aqui a gente pode estar arrastando, né, toda a linha que a gente desenhou. Então, uma vez desenhado, outra coisa interessante é que quanto maior a distância entre esse ponto e esse, mais para frente vão as linhas, né? Então, às vezes a gente não quer que essa linha se prolongue muito, a gente tem que desenhar um pouquinho mais curto, né? Mas sempre respeitando aqui, né, o topo e o fundo. Há traders que gostam de traçar não da sombra, mas do corpo, né? Eu particularmente eu prefiro traçar a sombra, porque se o mercado levou até lá, tem algum motivo, né? Algum negócio foi realizado nesse nível. Então eu traço sempre do início ao final da onda, considerando a sombra. Então é importante ter um manejo dessa edição aqui, por quê? Porque às vezes a gente traça um Fibonacci aqui, por exemplo, é dessa onda de subida. Porém, ele fez uma nova máxima. Então a gente tem que clicar, editar e ajusta. Então aqui está valendo. Se quebrou antes de chegar aos níveis aqui, ainda está considerado uma onda só. Então a gente vai ajustando, até que chega um momento em que se define uma nova onda para baixo. Então a gente poderia apagar aqui e agora desenhar essa nova onda para baixo, né? Então é importante ter essa dinâmica de ajustando o Fibonacci, até que essa onda realmente seja definida como uma onda. E quando isso é definido que isso de fato é uma onda? Quando o preço retorna a uma das zonas que tendem a segurar o preço. E isso que é o mais interessante nessa ferramenta. Então nós vemos aqui, né, uma linha de tendência bem definida, conforme a gente estudou na aula anterior. Vamos deixar um pouco mais fino aqui. Então a gente pode traçar um Fibonacci nessa perna que quebrou a linha de tendência. Então lá de cima até embaixo. Então nós sabemos que se está se formando uma nova tendência, há uma probabilidade muito grande desses níveis segurarem o preço. Então a gente tem 4 níveis de retração aqui. Sendo que o principal é o 50, que ele representa o equilíbrio, a metade, né? Então nós vemos que nesse exemplo mesmo ele segurou exato, né? A gente vê que candle nenhum conseguiu fechar acima dos 50. Vê que o preço veio subindo, na hora que ele chegou na zona do 38,2, que é o primeiro nível ali de resistência,
ele já recusou um pouco, ó. Ele foi lá em cima e voltou, mas continuou subindo, né? Há casos em que vai subir até o 61, há casos em que vai subir até aqui e vira. E caso, né, claro, suba e rompa esse topo anterior, então já se anula essa tendência de queda, porque já está se formando uma possível tendência de subida. E o que é mais interessante dentro dessa ferramenta é que nós podemos também prever, né, possíveis alvos. Isso torna a ferramenta muito interessante. Então, uma vez que se formou uma perna de impulso, no caso aqui uma perna de impulso para cair, e voltou e testou aqui a zona de retração, e segurou, e voltou a cair, então aqui nós já temos alguns alvos para o nosso trade. Claro que o primeiro alvo vai ser o fundo anterior, né? Chegou aqui, a tendência é que haja uma briga, porque os compradores não querem que o preço passe muito daqui. Então nós vemos, ó, se formou um pin-barzinho, mas a tendência de queda estava muito forte, ele continuou caindo, até muito próximo ao segundo alvo, né, que é o alvo de 127,2. Esse é um alvo muito forte, diversas vezes vocês vão reparar que forma a perna de impulsão, dá uma retração e ele consegue vir até esse ponto e reverte totalmente a tendência. Então é um ótimo ponto para a gente estar posicionando aí o nosso target, né? Claro, lembrando que não são zonas exatas, né? Então, por exemplo, se a gente vai posicionar o nosso target aqui, a gente poderia, claro, posicionar alguns pips acima, né? A gente vê aqui, ó, ele chegou a nem 2 pips no nosso alvo e voltou. No caso aqui ele continuou caindo e passou, mas ele poderia também ter voltado e estopado a gente por causa de 2 pips. Então vale a pena não ficar tão exato, né? Então, por exemplo, a pessoa quer entrar no 50, não precisa necessariamente estar exato no 50, porque às vezes em que o preço chega pertinho e volta. Então são zonas, né? Não é exato, são zonas de probabilidades. Então para cima, as zonas de probabilidade de segurar o preço, e para baixo, as zonas de probabilidade do preço chegar, né? Então aqui, ó, chegou na primeira, chegou na segunda, deu uma briga e chegou na terceira. Aqui ele já deu um rechaço e continuou caindo. E existem níveis mais para frente ainda. Por exemplo, a gente tem um nível de 261,8. E a gente vê que essa queda ali foi tão forte, realmente estava invertendo a tendência, que chegou até ele também, ó. A hora que chegou nele já começou a voltar. Mas é interessante notar que o mercado tem uma natureza fractal. Então, na realidade, toda onda a gente pode estar traçando o Fibonacci. Por exemplo, essa onda de queda aqui, de cima para baixo. Nós vemos, ó, caiu, voltou, segurou no 50, né? E continuou caindo, chegando nos alvos dessa perna. Então, quando a gente desenha mais de um, como que a gente faz para diferenciar, para não ficar confuso? A gente dá os 2 cliques para ficar editável, botão direito, propriedades. Aqui a gente vai escolher a cor. Então, por exemplo, vamos mudar para vermelho. Aqui nas outras abas, né, a aba comum, a gente pode mudar a cor da linha que define o que a gente vai traçar. Por exemplo, tem muita gente que usa um vermelhinho tracejado para ficar mais sutil. Então pronto, está o vermelhinho tracejado, né, e está a linha vermelha definindo os níveis de Fibonacci. A gente pode também definir, dentro aqui dos níveis de Fibonacci, a grossura da linha, deixar uma linha mais fina, né? Então a gente vê que com isso a gente tem toda a capacidade de editar a parte visual dessa ferramenta, que é muito útil mesmo dentro do arsenal aí que o trader tem à disposição para estar operando. E claro, os próprios níveis também são editáveis. Então se a gente vem aqui, vamos retraçar aqui novamente. Tá vermelho, vamos voltar aqui. Não, eu quero aquela linhazinha amarela mesmo. Fica mais fácil de identificar onde eu desenhei. Beleza. O nível eu vou deixar em azul. Vou deixar um pouquinho mais grosso. Beleza, tá lá. Agora eu quero, por exemplo, editar esses níveis. Porque, por exemplo, há traders que não usam o nível do 76.4. Então ele pode clicar com o botão direito. E aqui nós temos, ó, todos os níveis e a descrição. Então, o nível e a descrição. Então eu uso o padrão, né? O 0, 382, 0.5 e o 618, que são esses do meio. O 1, que é lá embaixo, e os alvos 272, 618. Vocês vão reparar que ele aparece como negativo os alvos para frente, né? Porque é justamente a forma que eu gosto de desenhar.
Porque a configuração padrão viria para desenhar do final para o início. Mas como eu gosto de desenhar do início da onda para o final, eu acho mais fácil. Opa, foi a ferramenta errada. Como eu gosto de desenhar do início para o final, eu deixo configurado, em vez de aparecer lá o 101, 127, eu coloco menos 0,27, então já aparece aqui. Menos 0,61, aparece aqui. Então é totalmente editável, né? E a parte de descrição a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Por exemplo, se dentro do meu Trade System eu vou utilizar o 127 como alvo, eu posso ir lá nas propriedades, acho lá o menos 0,272 e escrevo alvo, né? Então, ó, já vai ficar aqui aparecendo alvo. Então fica até mais fácil da pessoa visualizar, né? Então é uma ferramenta totalmente editável, muito fácil. Eu vou passar aqui devagarzinho como está a minha, para aqueles que quiserem copiar, até para poder acompanhar os exemplos que eu vou estar dando em outros vídeos, né? Então aqui nós temos 0 no 100%, 0,382, 38,2%, 0,5 no 50%, continuando, 0,618, 61,8%, o 1, 0, aqui está como alvo, né, o menos 0,272, ou pode colocar 127,2, que normalmente é o primeiro alvo após o rompimento ali do fundo ou do topo. Também o 0,618, está aqui o 161,8, e o menos 1,618, que é aquele lá esticadão, né, o 261. Tem outro também que é bastante interessante, eu vou colocar ele aqui, que é o 150. Então, no caso, teria que colocar menos 0,5. Né? Vou colocar aqui 150%. Então, às vezes acontece de chegar até os 150 e o preço já voltar. Né? No caso aqui, ele chegou, deu uma briguinha e continuou. Mas para não ficar muitas linhas, normalmente eu deixo só o 161, né? Sendo que a grande maioria dos trades acabam sendo finalizados dentro dessa faixa. Talvez um parcial aqui e saindo total aqui ou aqui, dependendo do contexto do mercado. Bom, então é isso. Eu acredito que tenha ficado claro aí como utilizar essa ferramenta. Os outros exemplos que a gente vai dar de setups, né, de trades, a gente vai pouco a pouco se familiarizando. Então convido que busquem voltar aí, né, fazer o backtest, pegar umas ondas e traçar o Fibonacci, né? Então lembrando, clica lá no Fzinho e a gente traça de baixo para cima, né? Então as ondas tendem a segurar aqui, ó, olha que interessante, segurou no primeiro, segurou no segundo, segurou no terceiro, segurou de novo no terceiro. Olha quantos candles tentaram quebrar aqui e não quebrou. Então isso está indicando o quê? Que provavelmente o mercado vai subir, né? E o mercado subindo, onde serão as zonas que a gente pode estar buscando sair? Primeiro aqui, a gente vê, ó, chegou lá e voltou. Depois aqui, chegou lá e voltou. E claro, se quiser esticar, esse aqui. A gente vê que também chegou lá mais ou menos nessa região, deu uma brigazinha, né? Então lembrando, o mercado cada vez vai formando novas ondas. Se deu um novo topo, a gente pode puxar aqui também, ó. Então tem essa onda menor, mas tem essa onda maior também. Que a gente vê que voltou e já segurou no primeiro nível, mostrando a força, né, que está essa nova tendência que está se desenvolvendo. E ela percorreu o seu caminho. Então é a forma da gente conseguir aí ir traçando mais ou menos como que está a dinâmica da fluidez do preço. Bom, então é isso. Agradecer a todos a atenção. Pedir que curtem o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.